Boa noite e bem-vindo a esta edição de Euronews Noite. Os Estados Unidos suspendem o acordo nuclear com a Rússia. O país rompe o tratado de armas nucleares de médio alcance por violação da Rússia. Anúncio confirmado pelo secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo. No Brasil, o número de vítimas mortais da tragédia de Brumadinho aumenta. A população não quis faltar à celebração da missa de sétimo dia na cidade. E as autoridades polacas prometem uma punição exemplar para os envolvidos no caso da carne de vaca imprópria para consumo. Chama-se Extreme E é um novo conceito desportivo. Carros elétricos nos locais mais remotos, nas condições mais extremas, pela defesa do nosso planeta. A não perder mais à frente. Washington anuncia a saída do Tratado de Armas Nucleares, assinado com Moscou em 1987. A NATO declara apoio total à decisão, face aos riscos levantados pela produção de mísseis por parte da Rússia. Os Estados Unidos vão mesmo suspender o acordo de armas nucleares que Reagan e Gorbachev assinaram em 1987. O chamado Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio é considerado uma das conquistas maiores do período pós-Guerra Fria. Donald Trump acusa Moscou de produzir mísseis, lançadores e equipamento que violam o texto acordado, mas o representante diplomático americano diz que a porta das conversações não está encerrada. Nós demos à Rússia um período alargado para corrigir o caminho e honrar os compromissos que existem. Esse prazo termina este sábado. A Rússia recusou dar qualquer passo efetivo ao longo destes 60 dias. Por isso, os Estados Unidos vão suspender as suas obrigações a partir do dia 2 de fevereiro. A NATO manifestou um apoio total a esta decisão de Washington face, citamos um comunicado, aos riscos significativos colocados pela Rússia à segurança euroatlântica. Moscou responde assim. Trata-se de um rude golpe contra o sistema de controle de armas e de não proliferação que ainda existe. Provavelmente estão a começar uma corrida às armas para tentar esgotar-nos economicamente. Mas aquilo que ainda não entenderam é que nós aprendemos com as lições do passado e qualquer que seja a nossa resposta ao desafio será viável do ponto de vista económico. O tratado em questão interdita o uso de mísseis terrestres com capacidade para transportar ogivas nucleares com um alcance de 500 a 5.500 km. A Rússia é acusada de instalar um sistema de mísseis de cruzeiro junto às fronteiras europeias. No Brasil, já é pouca a esperança de encontrar sobreviventes da tragédia de uma barragem em Brumadinho, mas as buscas continuam. O arcebispo de Belo Horizonte celebrou uma missa de sétimo dia na cidade e não poupou críticas à administração da empresa Vale e fala numa tragédia criminosa. O desastre na barragem de Brumadinho, no estado de Minas Gerais, Brasil, deve ter morto pelo menos 300 pessoas. Há 110 mortes confirmadas e 71 dos corpos encontrados puderam já ser identificados. Segundo as últimas informações, há 238 pessoas dadas como desaparecidas. À tragédia humana junta-se o problema da poluição do rio Paraopeba. A lama tóxica pode ter consequências graves para o ecossistema. A organização não-governamental SOS Mata Atlântica esteve a fazer testes. E o problema dessa lama, agora que a gente está vendo, né, a gente percebe um cheiro de material em putrefação, em decomposição, né, é que ele, ao matar a cadeia ecossistêmica da vida, ao tirar toda a vida do rio, ele entra em decomposição e favorece a proliferação de muitas bactérias. Na cidade de Brumadinho, a igreja matriz foi pequena para acolher todos aqueles que quiseram participar na missa de sétimo dia pelos mortos no desastre. Os que não couberam na igreja participaram do lado de fora e acompanharam a missa pelos ecrãs gigantes. O arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira Azevedo, chamou ao rompimento da barragem de rejeitos da Vale uma tragédia criminosa. O poder político e a empresa proprietária da mina estão a ser acusados de terem descurado a segurança da instalação.
Juan Guaidó revela que uma força especial da polícia venezuelana tentou intimidar a sua mulher que se encontrava sozinha em casa. O opositor de Nicolás Maduro convocou uma manifestação em massa para este sábado. Não será através do descontraído retrato de família de Juan Guaidó que se pode atestar a alta tensão vivida na Venezuela. Mas a verdade é que o homem que quer afastar Nicolás Maduro do poder revela tentativas de intimidação, afirmando que uma força especial da polícia tentou abordar a sua mulher quando esta se encontrava sozinha com a filha em casa. O objetivo é claro, é muito claro. É um objetivo que eles não alcançaram. Não vão conseguir romper a família venezuelana. O autoproclamado presidente interino convocou para este sábado aquela que apresenta já como a maior marcha de sempre na Venezuela e na história do continente. O objetivo de Guaidó é igualmente claro: novas eleições, aliás, como também é exigido por vários países europeus, entre os quais Portugal. Maduro rejeita ultimatos e conta com o apoio da Rússia, China, Coreia do Norte e Turquia. As detenções de jornalistas estrangeiros esta semana na Venezuela são um culminar de um clima de trabalho desastroso para os profissionais da comunicação social. A denúncia é da organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras. Em vários países da América Latina foram feitas vigílias pela libertação de quase uma dezena de jornalistas de diferentes nacionalidades na Venezuela. Estiveram cerca de 24 horas em parte incerta e, após intensa pressão internacional, acabaram deportados e impedidos de trabalhar. Aos jornalistas deve-se respeito, sempre, não apenas no exercício da profissão, mas também em matéria de direitos humanos. O jornalista não pode ser assediado, perseguido ou detido por estar a fazer o seu trabalho. Na Cidade do México, a coordenadora da organização Repórteres Sem Fronteiras envia um apelo ao secretário-geral da ONU, António Guterres. A posição da RSF é que deve haver uma intervenção urgente das Nações Unidas para fazer recuar os ataques contra a imprensa. As tentativas de silenciamento da comunicação social na Venezuela subiram de tom desde que Juan Guaidó se autoproclamou presidente. A televisão estatal ignorou o assunto, tal como as manifestações convocadas pela oposição. Os meios de comunicação social privados que tentaram fazer reportagem foram atacados. Em alguns casos, o sinal de emissão foi mesmo cortado. As autoridades polacas prometem punir todos os envolvidos no caso da carne de vaca imprópria para consumo, que foi exportada para 12 países europeus, incluindo Portugal. Mas garantem que a carne não representa qualquer risco para a saúde dos consumidores. Vários países europeus estão a destruir a carne de vaca imprópria para consumo proveniente de um matadouro ilegal na Polónia. 2,7 toneladas de carne de animais doentes foram exportadas para 12 países, entre eles Portugal. As autoridades lusas confiscaram e destruíram 99 quilos de carne depois de um alerta de Bruxelas. De acordo com as autoridades polacas, não há risco para o consumo, mas a Comissão Europeia vai mandar uma equipa de inspectores na segunda-feira para ajudar as autoridades polacas a investigarem o caso e a avaliarem a situação no terreno para ver o que aconteceu exatamente e como é que se pode prevenir casos destes no futuro. O caso das vacas doentes, cuja carne era vendida, foi denunciado pela televisão polaca. O Ministério da Agricultura promete que todos os envolvidos vão ser punidos. Não interessa se foi o dono do matadouro, ou o empregado, ou o motorista, ou o agricultor que participou. Todos têm de ser punidos. Vou garantir que isso aconteça. Os ladrões e os burlões que fizeram isto prejudicaram a imagem dos alimentos polacos de uma maneira não mensurável. A Polónia encerrou de imediato o matadouro no noroeste do país e o chefe dos serviços veterinários assegura que as análises à carne revelam que não supõe qualquer risco para a saúde. O êxodo de empresas do Reino Unido está a acentuar-se devido ao receio de um Brexit sem acordo. Atinge grandes grupos empresariais, mas também empresas mais pequenas. Segundo um estudo, 1/3 das empresas já deixou ou pode vir a deixar o território britânico.
O Brexit está a ter um impacto maior que o esperado na economia britânica. Um grande número de empresas está a deixar o Reino Unido, um êxodo que não se limita aos grandes grupos, mas atinge também empresas mais pequenas. Segundo um estudo que o Instituto dos Diretores publicou agora, com base num inquérito a 1.200 membros, 16% das empresas, sobretudo grandes empresas, já deixaram, estão em vias de deixar ou têm marcado uma data para deixarem o território britânico e fixarem-se na Europa continental. Outros 13% não têm planos específicos, mas estão a considerar essa hipótese. Há ainda 6% que vão mudar, mas não por culpa do Brexit. A maior parte, 62%, não tem para já planos de mudança. Entre as empresas estrangeiras que mudaram a sede europeia da Grã-Bretanha para o continente estão as japonesas Sony e Panasonic. Caroline Fairbairn, presidente da Confederação da Indústria Britânica, principal organização patronal do Reino Unido, juntou-se às vozes que lançam o alarme e diz que as empresas estão a acelerar os planos para um Brexit sem acordo. É um dia histórico para as relações entre a União Europeia e o Japão, com a entrada em vigor de um acordo comercial bilateral que abrange quase 40% do comércio mundial. Entrou em vigor esta sexta-feira o acordo comercial entre a União Europeia e o Japão, o mais importante acordo comercial bilateral alguma vez assinado pelo Bloco Europeu. A União Europeia tem agora uma nova oportunidade para exportar para o Japão produtos agroalimentares, como o vinho, a carne de vaca e de porco e o queijo. O acordo protege 205 indicações geográficas europeias, entre as quais diversas portuguesas. Uma das coisas que este acordo faz é fornecer uma espécie de selo de origem de aprovação para alguns destes produtos. Não se pode começar a fazer feta japonesa ou roquefort japonês, porque isso vai ser protegido com direitos geográficos. E na mesma lógica também não se vai poder fazer uma cópia europeia do Kobe beef. O acordo comercial com o Japão abrange quase 40% do comércio mundial. Vai eliminar a maior parte dos 1.000 milhões de euros de direitos aduaneiros pagos anualmente pelas empresas da União Europeia que exportam para o Japão. O caso do empresário sul-africano que morreu num hospital em Moçambique, depois de ter sido detido pelas autoridades, já chegou aos ouvidos da organização Human Rights Watch, que pede explicações a Maputo. André Anacom estava detido em Cabo Delgado e era suspeito de ter ligações a grupos armados. A ONG Internacional Human Rights Watch está preocupada com a morte suspeita do empresário sul-africano André Anacom, em Moçambique, e pediu uma investigação transparente por parte das autoridades. Anacom morreu no dia 23 de janeiro no Hospital de Pemba, capital da província de Cabo Delgado, enquanto estava detido. 5 dias antes tinha sido transferido da prisão para o hospital devido a convulsões e suspeita-se que tenha sofrido maus tratos. Tinha 62 anos, era dono de uma empresa de logística marítima e suspeito de ligações a ataques armados na região. A onda de violência em Cabo Delgado dura há mais de um ano. E se costuma deitar ao lixo o leite fora da validade, saiba que pode dar-lhe uma nova vida. Uma designer italiana faz roupa com leite através de um processo ecológico e, no mínimo, original. Roupa ecológica feita de leite. Sim, é verdade, existe mesmo e dá toda uma outra perspectiva sobre um produto que muitas vezes é desperdiçado. Que o diga Antonella Bellina, a criadora italiana por detrás deste conceito. Um dia ia tomar o pequeno almoço, abri o frigorífico e deparei-me com um pacote de leite fora da validade. E foi aí que se fez luz. Em vez de deitar fora o leite, por que não transformá-lo numa fibra? Foi assim que nasceu a Dua di Latte. Então, em que consiste exatamente o processo? O leite é aquecido, o ácido cítrico separa o soro da proteína, conhecida como caseína. Uma vez seca, é transformada em pó que, por sua vez, se reconfigura em fibra. O fabrico não contém qualquer ingrediente químico, basta 1 litro de água para produzir 1 quilo de fibra de leite, enquanto a mesma quantidade de algodão exige pelo menos 50 litros.
Imagina agora uma corrida de veículos elétricos nos Himalaias, na Amazónia ou mesmo no Ártico. Em 2021, este cenário vai deixar de ser ficção. Esta nova prova já foi apresentada e vai dar origem a uma série documental pela defesa do meio ambiente. Fixe este nome, Extreme E. É uma corrida fora do comum pelos locais mais remotos e simultaneamente mais ameaçados pela ação do homem e pelas alterações climáticas. A prova deve arrancar em 2021, mas enfrenta já algumas resistências. Os danos que a passagem da caravana vai provocar e o facto da garagem e oficina de apoio funcionarem no antigo navio-correio da coroa britânica em reconversão. Temos passado muito bem, ignorando os cínicos, e temos intenções de continuar. Nós gostamos de fazer coisas e há que ver a perspectiva geral. Se queres fazer uma omelete, tens de partir alguns ovos. Temos um navio com combustível, sim, mas vamos fazer uma grande contribuição chamando a atenção. O navio de Santa Helena está a ser reconvertido não só para servir de paddock flutuante, mas ter também a capacidade de observação e análise científica. Sem público nos locais da prova, a corrida vai dar origem a uma série documental. Quanto aos carros, o primeiro protótipo deve estar pronto em abril e a produção está prevista para junho.